Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula de linguagens de programação. O assunto da aula de hoje são pilhas, tá? Então vamos ver o que são pilhas, essa estrutura de dados que serve para armazenar informações. O que são pilhas? Pilhas são um conjunto ordenado de itens. Ela funciona de forma parecida com um vetor, tá? Mas ela tem suas particularidades, tem suas diferenças de um vetor, certo? Ela só possui uma entrada e uma saída, que é chamada de topo. Não há como você acessar aleatoriamente um item, tá, dessa estrutura. Você sempre vai ter que acessar o item que está no topo da pilha. E o primeiro elemento a entrar sempre é o último a sair. Tá? É o que a gente conhece como last in, last out ou LIFO. A pilha também é um objeto dinâmico, ou seja, é um objeto que está sofrendo constante mudança, tanto pela inserção quanto pela remoção de itens. Vamos ilustrar como é que ela funciona. Temos aqui uma pilha vazia, ou seja, o topo está vazio. Tá? Eu quero inserir um elemento, numa operação de inserção, o elemento vai para a pilha e o topo sobe. Vou inserir mais um elemento, o topo sobe. Agora quem é o topo? É o elemento 2. Inserindo outro elemento, mais novamente outra inserção e outra, tá? Note que aqui eu não posso acessar os elementos 1, 2, 3 e 4, certo? Se eu quiser acessar um elemento, tem que ser o elemento 5, ou seja, eu só posso trabalhar, só posso fazer alguma coisa com o elemento que está no topo. Então, o elemento ativo atualmente, o elemento que vai servir para que eu faça algum tipo de operação, é o elemento 5, que é o topo da minha pilha. A outra operação é de remoção, tá? Eu não posso remover um elemento que esteja aleatoriamente situado aqui na pilha. Eu não posso remover o elemento 2, por exemplo. Nem o 3, nem o 4, nem o 1. O único elemento que pode ser removido é o elemento 5. Tá? Então, essa é a operação de remoção. Removi o elemento 4. E eu posso inserir e remover na hora que eu quiser, tá? Não tem essa hora. Quando é necessário, eu insiro. Quando for necessário, eu removo. Então, vamos inserir aqui o elemento 6. Tá? A gente diz que quando um elemento é inserido na pilha, ele é empilhado. E quando é removido, é desempilhado. Isso nos leva a algumas operações que a gente pode implementar, tá? A primeira operação, a primeira função que a gente deve fazer é de iniciar. Porque como é uma estrutura de dados, a gente vai precisar de uma maneira, né, de alocar algo que funcione como um vetor, que a gente vai alocando a memória e colocando essas informações que ficam na nossa pilha. E para iniciar esse vetor, essa estrutura que vai servir como pilha, a gente precisa de uma função iniciar. Tá? Vamos precisar de uma função esvaziar. Normalmente a gente encontra essa função nos livros de programação com o nome de empty. O de empilhar, de push, também você pode encontrar alguns livros, alguma literatura que fala de kiwi. Desempilhar, que normalmente se usa o nome pop, ou de kiwi. E vazia. Essa função vazia é uma pergunta, né? Só para saber se a pilha está vazia ou não. Seria uma função booleana, retorna verdadeiro ou falso, para nos dizer se a pilha está vazia. Então vamos ao nosso código. Para implementar uma pilha, eu usei 3 arquivos, tá? Igual como a gente fez lá com o Onion e com estruturas. O arquivo main.c, o pilha.c e o pilha.h. Relembrando a lógica desses arquivos, é a seguinte. No .h eu tenho as minhas definições, tá? Então no pilha.h eu defini 2 estruturas, uma do tipo elemento, que são os elementos que são empilhados na minha pilha, e a própria estrutura pilha, tá? E aqui também eu declarei algumas funções que a gente vai precisar. A função de iniciar, veja que ela retorna uma pilha. A gente viu na aula passada, né? Como se usa o typedef, como é que eu faço para definir um tipo de dado que eu preciso particular para trabalhar. E nesse caso a gente está definindo um tipo de dado pilha, que é uma estrutura. Vamos ver essa estrutura, ela é bem simples. Eu tenho um inteiro que é o topo, que ele vai me dizer o índice do elemento que está no topo, tá? E tenho aqui um vetor, certo? É um ponteiro, na verdade, mas ele vai funcionar como um vetor. Eu vou alocar e desalocar dinamicamente esse vetor de forma que ele fique variável. Uma maneira mais simples da gente implementar a pilha seria usando um array mesmo. Seria, ao invés de fazer isso, colocar algo desse tipo.
Mas aí eu teria somente 100 elementos, tá? Eu teria uma pilha de tamanho fixo, né? No máximo 100 elementos. Como a gente vai fazer algo mais genérico, eu deixei dessa forma para que a gente possa ter um vetor variável, de tamanho variável, que ele vai aumentando e diminuindo de acordo com a necessidade da gente. Ok? Então eu tenho aqui uma função de esvaziar, que dado qualquer pilha, eu passo aqui uma pilha, eu esvazio a pilha, ou seja, zero os itens dela. Tem uma função vazia, veja que ela retorna booleano, mas aqui vale uma ressalva, tá? A linguagem C não existe tipo booleano, não existe. Não tem como uma função retornar verdadeiro ou falso, true ou false, tá? Eu coloquei aqui, ó, porque eu vou fazer o seguinte macete. Lá em cima eu usei o define, tá aqui nessa linha. Define bool int, ou seja, eu estou definindo esse nome bool como inteiro. Então, na verdade, o que essa função faz, essa função vazia, na verdade ela faz isso, int, certo? Ela é zero se for falsa e ela é não zero se for verdadeira. Como eu prezo muito pela legibilidade do código, para que você leia o código e consiga entender, eu costumo particularmente fazer esse tipo de coisa. Então eu defini aqui, ó, define, tá? Bool int, para quê? Para que no caso que eu precise retornar um booleano, eu não escreva aqui um int. Quando eu for ler aqui uma função, eu digo, isso aqui vai retornar um verdadeiro ou falso. Da mesma forma, eu fiz aqui, ó, define true, define false, 0. Lembrando que o C não possui esses dois tipos, tá? True e false. Sempre que você quer retornar true, você retorna não 0. Sempre que você quer retornar false, você retorna 0. No C é assim que funciona, tá? Então eu fiz esse define aqui, ok? Como a gente vai precisar... sim, vamos falar aqui dos elementos, tá? Os elementos da minha pilha, eu coloquei que ele pode guardar 3 tipos de informações. Ele pode guardar um valor inteiro, um valor float e um valor caractere, certo? Por isso que quando eu fui definir essa estrutura elemento, eu coloquei ela aqui com 2 campos. Tá? Ele tem 2 campos. Ele tem um campo tipo, que vai dizer qual é o tipo de elemento a ser inserido. Esses aqui a gente viu na aula passada, como é que funciona o enum, né? Eu coloquei as seguintes macros, integer, float e char. Vocês sabem que esse valor aqui, na verdade, é um 0, esse aqui é um 1 e esse aqui é 2, certo? Então, eu poderia trabalhar com 0, 1 ou 2, mas para ficar claro e facilitar a leitura do código, eu coloquei esse enum, integer, float e char. Ok? Então isso aqui vai me dizer qual é a informação que eu vou inserir no elemento, se vai ser inteiro, float ou caractere. E sabendo dessa informação, eu vou guardar aqui no valor, ó, o outro campo, ele é um valor, tá? Esse valor é de que tipo? Ele é uma união, a gente viu já a união na aula passada. Essa união que eu estou guardando, eu estou unindo aqui, ele vai guardar um valor inteiro, um float ou um caractere, certo? Então essa variável chamada de valor, ela pode ser um inteiro, um float ou um caractere. Então é assim que forma a nossa pilha, tá? Então eu defini esse tipo de estrutura como elemento. Então esse aqui vai ser o meu elemento, certo? Vamos ver aqui o pilha.c. Você vê aqui que não foi necessário porque eu não tenho nenhum printf, tá? Mas eu tinha colocado aqui o stdio, o include, para fins de depuração, né? Que às vezes o código dá errado, a gente vai dar uns printf só para ver onde é que está funcionando ou não, tá? Essa função realocar itens, eu passo uma pilha. É aqui que vai funcionar a mágica de mudar o tamanho do vetor, dele ser variável, tá? Veja só que eu estou passando um ponteiro para uma pilha, certo? Quando eu pego um ponteiro para uma pilha, eu vou trabalhar na pilha em si, eu não vou trabalhar numa cópia dela. Então, qualquer alteração que seja feita aqui dentro dessa função, será feita lá na pilha fora da função, tá? Então, ó, eu tenho o campo itens da pilha que foi passada. Se eu olhar aqui no ponto H, ó, uma pilha é formada como? Uma pilha ela tem um inteiro, que é um topo, e uma lista, né, um vetor de elementos, tá? Então, o vetor de elementos, que são os itens, ele vai ser realocado. Eu vou mudar o tamanho dele. Para qual tamanho? Eu vou pegar sempre o topo mais 1 vezes o tamanho de um elemento. Ou seja, por que o topo mais 1?
Porque o topo vai ser o índice do topo. Se a pilha está vazia, o topo está onde? No menos 1, ou seja, eu não tenho nada no vetor. Se o topo for 0, quer dizer que a pilha tem um elemento. Você lembra que o vetor começa do índice 0. Então, se o topo é igual a 0, quer dizer que a pilha tem um elemento. Tá? Então, eu vou realocar esse vetor de elementos para que tamanho? 0 mais 1, se a pilha estiver com um elemento. Tamanho de elemento, ou seja, 0 mais 1, 1 vezes o tamanho de um elemento, quer dizer que o meu vetor de elementos ele tem um elemento. Entendido? E assim eu vou trabalhando a realocação do vetor. Então essa função aqui, ela realocar itens, ela serve para isso, para eu aumentar ou diminuir o tamanho do vetor de itens. Tá? É o que a gente chama de alocação dinâmica, é com essa função realoc. E para usar o realoc, eu preciso incluir no meu código essa stdlib. Tá? É nessa stdlib, nessa biblioteca .h, que eu tenho essa função de realocação de memória. Ok? Então vamos lá, aqui é a nossa função de empilhar, de iniciar. Veja que ela retorna uma pilha, tá? Não recebe parâmetro nenhum. Aqui dentro da função eu crio uma pilha, o topo é menos 1, tá? E o vetor de itens ele é nulo, ele não tem, é como se eu não existisse nada nele, está vazio, certo? A função de esvaziar, ela funciona de forma semelhante. Você podia até colocar aqui para ela retornar uma pilha e você fazer um return iniciar. Por que eu não fiz isso? Porque bem aqui, ó, free p itens, eu quis garantir que o vetor de itens fosse liberado da memória. Ao chamar essa função free, passando o vetor de itens da pilha, eu estou garantindo que o compilador vai liberar o espaço da memória que foi alocado para esses itens, tá? Então ele está liberando essa memória para o sistema operacional usar conforme necessário. Se eu não fizer isso, o que é que pode acontecer? À medida que eu for criando, inserindo itens, que eu for empilhando, embora eu chame esvaziar a pilha depois, esse espaço de memória que foi alocado para os itens que, embora pareçam estar vazios, vai ficar ocupando na memória do computador, tá? Vai ser um espaço que foi alocado para o seu programa e não foi liberado. Então, dependendo da quantidade de itens que você estiver trabalhando, você pode começar a deixar a sua máquina, o seu computador bem lento, tá? Então essa é a única diferença da função iniciar para a função esvaziar, tá? Iniciar não passa parâmetro nenhum, ela retorna uma pilha que foi criada aqui dentro, e esvaziar você vai ter que passar a sua pilha para liberar a memória dos itens, ok? Aqui é aquela função booleana que eu falei, tá? Ela vai retornar verdadeiro ou false, lembrando, ó, aqui, ó, define false 0, lembrando, ó, tá aqui, ó, define true 1, lembrando também, ó, define bool int, que o C não possui tipo booleano. Essa função tá assim bonitinha porque a gente usou os defines lá no ponto H, tá? Essa aqui é a nossa função de empilha. Eu fiz 3 funções, porque nós temos 3 tipos diferentes de valores para o nosso campo valor. Tá? A gente pode ter um inteiro, a gente pode ter um float, a gente pode ter um caractere. Certo? Mas a lógica de cada uma dessas funções é exatamente a mesma. Tá? Só vai mudar uma coisinha. Certo? Então vamos lá, olha só. Se eu estou empilhando, eu passo a pilha e passo o valor. Tá? Eu tenho empilha int, que ela vai empilhar um valor inteiro. Então, eu vou passar a pilha e vou passar o valor inteiro que eu quero colocar na pilha. A primeira coisa que eu faço é incrementar o topo vai subir. O topo está no menos 1. A minha pilha está vazia. Se o topo é menos 1, a pilha não tem elemento nenhum. Tá? Então, ó, da mesma forma como o array, se o topo for igual a 0, quer dizer que eu tenho um elemento, que é o índice 0. Tá? Se eu subir o topo, eu abri espaço para colocar um elemento. Então, se eu abro um espaço para colocar o elemento, eu tenho que realocar a memória para ele. E é aqui que eu chamo aqui, ó, realocar itens. Essa função que a gente foi a primeira que a gente explicou, que vai mudar o tamanho do vetor, tá? Para que eu possa colocar mais um item na pilha, certo? E aí eu faço o seguinte, ó, lá nos meus itens, índice topo, ou seja, isso aqui é um vetor, índice
0, nesse caso a minha pilha estava vazia, como agora eu tenho um elemento, então meus itens índice 0, que é o primeiro elemento da pilha, o tipo dele, lembre-se que ele é o que? É uma estrutura que tem dois campos, tá? Perdão, é aqui, tem dois campos, um tipo, que é um inteiro, e uma onion, que é o valor, certo? Então, tipo vai receber integer, esse integer, que é o inteiro, que eu defini aqui no enum. Você não precisa usar o enum, e aí se você não usar o enum, aqui você colocaria o valor 0, mas aí de novo, a legibilidade do código fica muito ruim, porque você vai ter que lembrar que 0 é inteiro, vai ter que lembrar que 1 é float, vai ter que lembrar que 2 é char. Então, para ficar mais claro, mais fácil a leitura, a gente usa o enum bem aqui. Bom, subi o topo, realoquei a memória para mais um elemento, tá? Defini o tipo desse elemento, vai ser um inteiro. Agora falta o quê? Definir o valor, o campo, ó, val i, que é o valor do inteiro, do meu campo valor, com o que eu passei aqui na chamada da função, tá? O empilha float é da mesma forma, a mudança é só que eu vou definir o tipo float, e o valor que vai ser passado é um float. O caractere é da mesma forma. E aqui também eu tenho uma função desempilha, que ela vai fazer o contrário, ela vai retirar um elemento do topo, tá? Então aqui eu estou criando um elemento, certo? Que vai ser o elemento que está no topo da minha pilha, ou seja, vai ser o último elemento dos meus itens, do vetor de itens. Vou baixar o topo, né? Diminui o topo de 1 e agora eu realoco os itens, tá? Quando eu diminuo o topo e realoco os itens, na verdade eu estou mudando o tamanho da lista de elementos para o tamanho que eu tinha antes, menos 1. Certo? Então, estou removendo um elemento da minha pilha. Tá? E é assim que funciona. A implementação de pilha é bem simples, é assim. Certo? Você pode encontrar outros tipos de implementação trabalhando só com ponteiros. Pode encontrar outros tipos de implementação trabalhando com array, né, com vetor de tamanho fixo, tá? Ela é a mais genérica possível, ela trabalha tudo que a gente está precisando, ela trabalha com estrutura, trabalha com união, trabalha com enum, trabalha com define, com typedef e realocação de memória, né? Então ela é muito boa para isso, para a gente começar a usar as nossas habilidades, diversas habilidades, né, habilidades diferentes num programa só. Se a gente for olhar o main.c, não é muita coisa, tá? Eu não vou me ater muito a ele, porque você com a leitura fica fácil até de você entender o que é que está acontecendo aqui, certo? Aqui o include pilha.h, que foi o que a gente definiu, né? Lembrando que a diferença é que essas aspas aqui é porque é uma coisa nossa, não é uma biblioteca padrão do compilador, tá? E eu fiz algumas funções aqui que são úteis para fazer a minha interface, né? Mostrar a pilha, vai mostrar todos os elementos da pilha, escolher um elemento, saber se você vai inserir saber se você vai inserir um int, um float ou um char, e mostrar o elemento, né? Quando você desempilha, ela mostra o elemento. Então aqui, ó, eu estou usando o switch, estou usando um do while, tá? Várias vezes o switch, estou usando aquelas macros integer. Só é possível usar integer, float e char porque eu estou fazendo um include do pilha.h e isso aqui está definido nesse enum, tá? Então tudo isso é por causa que está definindo lá. E aqui o main é só uma interface. E é assim que a gente tem que fazer, tá? O main é só uma interface. É a função principal que só vai servir para fazer a interface com do seu programa. E do main você vai chamando as funções que são necessárias para que o programa funcione. Não é legal a gente ficar definindo tudo no main não, certo? O que for preciso a gente define nos .h da vida aí, nos .c. Então, no caso ali, pilha, foi para o pilha.h. As funções de pilha foram implementadas no pilha.c. E como eu estou precisando usar a pilha que eu defini aqui no main, eu dou um include nela e vou trabalhando no main só com a interface do programa, tá? Vamos rodar? Olha só, a interface, como eu falei, é bem simples, certo? É um switch, digite o número da opção desejada. Vamos ver aqui, digitar 1, tamanho da pilha. A pilha está vazia.
Vamos empilhar um elemento. Digite o tipo de elemento. Eu vou empilhar um inteiro. Tá? Digite um valor inteiro. Vou colocar aqui 1. Pronto, ó. A minha pilha, já coloquei aqui a chamada mostrar pilha, que está mostrando a minha pilha. Ela só tem um 1. Tá? Vou empilhar outro elemento. Vai ser um float agora. Digite um valor float, 2.5. Pronto, agora a minha pilha tem 2 elementos. Ó. Vamos saber o tamanho da pilha. A pilha possui 2 elementos. Tá? Vamos empilhar mais um. Vamos empilhar um char. Vou digitar um char, C. Pronto, a minha pilha agora, ó, 1, 2.5, C. Qual é o tamanho da pilha? A pilha possui 3 elementos. Certo? Vamos empilhar mais um. Vou empilhar um inteiro. Um valor inteiro, 2. Está ali a minha pilha. Tá? Desempilhar um elemento, 3. Pronto, o elemento que eu estou tirando é o 2. Ó. Minha pilha agora só tem o tamanho 3. Tá? Vamos esvaziar a pilha, 4. Pronto, agora a pilha foi esvaziada, a pilha está vazia. Certo? Qual o tamanho da pilha? A pilha está vazia. Eu posso empilhar de novo, vou empilhar aqui um char. Tá? E a minha pilha tem um elemento agora, que é o K. Pois é assim que funciona, gente. Fiquem de olho que eu vou passar um exercício para vocês. Tá? Façam, procurem estudar esse código. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês estudem esse código, esses 3 arquivos, e comente cada uma das linhas. Tá? Não é para comentar o que a linha faz, não. É para comentar de forma que quem leia o código entenda. Tá? Deixa eu digitar aqui 5 para sair. Pronto, terminei a execução do programa. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado, valeu e até a próxima aula.